Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o maior recebido da história desse canal. Para quem me acompanha nas redes sociais já deve estar sabendo que a Wacom, que é uma marca que produz mesa digitalizadora e que eu conheço há muitos anos, me mandou uma Cintiq para que eu pudesse testar e mostrar para vocês e contar para vocês um pouquinho do que eu achei. E se você não sabe o que é uma Cintiq ou você quer saber um pouco mais sobre essa mesa, sobre a marca, enfim, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês desde o começo, desde a parte do unboxing que eu fiz, eu gravei tudo pra vocês, também vou compartilhar um pouquinho da minha opinião, vou dar alguns prós, contras e responder as perguntas de vocês que vocês deixaram nas redes sociais. E aproveita para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de deixar o seu like para eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês. Então agora bora pro unboxing. Bom, gente, quando o pacote da Wacom chegou aqui em casa, eu fiquei muito emocionada. E não é todo mundo que sabe disso, principalmente porque aqui no canal eu foco bastante em arte tradicional, mas eu faço arte digital há muito mais tempo do que eu pinto com aquarela, pois é. Eu falei um pouco mais sobre isso numa live que eu gravei aqui no canal, em que eu falo sobre arte digital, e quem tiver interesse eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês, porque lá eu explico com mais detalhes e melhor sobre a minha história, né, com a arte digital. Bom, eu comecei a fazer arte digital lá em 2006, 2007 e uma das minhas primeiras mesas digitalizadoras foi a Bambu Fan, que na época eu ainda comprei usada e a Bambu Fan ela é uma linha que nem é mais fabricada pela Wacom. Mas já naquela época, a Wacom ela já era referência no mercado, e eu sei que hoje existem muitas outras marcas concorrentes, mas eu não posso comentar muito sobre elas porque eu nunca testei elas pessoalmente. Mas eu sei que a Wacom ela sempre foi uma marca que eu confiei muito, e eu sempre indiquei para os meus amigos, ilustradores, desenhistas e também para os meus alunos. E aí, logo depois da Bambu Fan, eu usei uma Intus 3, que na verdade eu usei até o começo do ano passado, quando eu decidi investir numa Intus Pro. Porque, querendo ou não, eu trabalho profissionalmente com ilustração há um bom tempo, então a ferramenta ela é muito importante para mim, influencia muito no processo e também no resultado final. Bom, agora falando mais especificamente sobre a Cintiq que eu recebi, como vocês podem ver aí, ela veio super bem embalada. Eu até tive um pouco de dificuldade de abrir a caixa porque eu tava meio que com receio de deixar cair ou algo assim, sabe? É o tipo de coisa que acontece quando você é desastrado, que nem eu. E aí dentro da caixa veio a mesa digitalizadora, a caneta, o manual da marca e todos os cabos que você vai precisar para ligar a sua mesa. E a primeira vez que você vê a quantidade de fios dá um pouco de desespero, mas depois eu descobri que, na verdade, eles enviam várias opções de cabo de força com plugs diferentes dependendo do lugar onde você mora, né? O que eu achei bem legal, porque se de repente você mora na Europa, tem um plug diferente de ligar na tomada e tudo mais, então vieram algumas opções. E no total são 3 fios, 2 que vão ligados no seu computador, um USB e um HDMI, e um cabo de força que vai ligado na tomada. E depois é só seguir todas as instruções do manual, baixar o driver e terminar de instalar sua mesa. É bem simples, na verdade. Mas antes de falar mais sobre a mesa, prós e contras e tudo mais, eu queria fazer meio que um disclaimer aqui primeiro. Bom, como além de produtora, né, do meu canal aqui do YouTube, eu também sou uma grande consumidora do YouTube, eu percebo algumas coisas rolando, assim, que é as pessoas confundirem o trabalho do influenciador fazendo posts e vídeos patrocinados, promoções pagas e tudo mais, das pessoas confundirem isso com o influenciador tá querendo vender algum produto. E, gente, na verdade, quem quer vender o produto é a marca, então o que a gente tá fazendo aqui, ele é um serviço e uma produção de conteúdo que vai muito além da gente querer estar vendendo aí um produto para vocês. Na verdade, o que acontece é as marcas, elas investirem, né, nos produtores de conteúdos, influencers, youtubers e tudo mais, como forma de divulgação mesmo dos produtos.
mas o que a gente está oferecendo aqui para vocês vai muito além do que só uma divulgação e uma promoção ou qualquer coisa desse tipo, porque geralmente, né, o que a gente tenta fazer sempre é trazer um conteúdo que vai além só de mostrar o produto e tudo mais, que é trazer resenha, testar todos os produtos até o limite, trazer uma resenha bem mais completa, assim, digamos, dar a nossa opinião, porque geralmente eles enviam para pessoas que são profissionais e que são mais especialistas naquele assunto, então a gente vai poder dar um parecer ali mais especializado, né, sobre o produto. E muitas vezes a gente traz também dicas, tutoriais de como usar e tudo mais, então além, é claro, dessa divulgação, a gente está trazendo todo esse conteúdo para vocês e além disso, a gente estabelece, né, uma comunicação e uma conexão muito mais forte, assim, com os nossos seguidores. E isso é muito mais importante para mim do que simplesmente só pegar e promover um produto e acabou, sabe? Então eu realmente penso muito, pelo menos eu, como produtora de conteúdo, eu penso muito sobre todas essas questões e para mim, acima de qualquer coisa, o mais importante para mim é dar a minha opinião honesta sobre qualquer coisa que eu vou apresentar aqui pra vocês. Então, se uma marca entra em contato comigo, eu sempre vou ser muito sincera com essa marca e vou dizer que, independente do tipo de vídeo ou de parceria que eles queiram, eu sempre vou dar a minha opinião sincera sobre aquele produto. Geralmente, sempre testo os produtos antes, principalmente quando se trata de vídeos patrocinados, eu sempre vou testar antes e aí eu vou falar, não, ok, vou fazer esse conteúdo pra vocês, vou divulgar um produto que eu considero que seja legal pra apresentar pra vocês. E no caso de parcerias e tudo mais, eu sempre vou testar e mostrar pra vocês o que eu acho legal e o que eu não acho legal. Então, isso pra mim, assim, acontece em... Não importa que tipo de vídeo eu vou fazer, eu sempre coloco isso em primeiro lugar, porque o meu compromisso aqui é com a confiabilidade que eu tenho com vocês, sabe? De eu estar entregando uma coisa que é honesta, e não só porque eu estou sendo paga para produzir um conteúdo que eu não vou ser honesta com vocês, é mais esse sentido. Inclusive, já aconteceu de eu ter recusado promover alguns produtos porque ou a marca não disponibiliza para eu testar antes, então eu não vou concordar em fazer uma promoção em que eu não testei o material antes, ou às vezes a marca quer fazer uma parceria e eu falo que eu vou dar a minha opinião absolutamente sincera, se eu gostar e se eu não gostar, e eles escolhem se eles vão me mandar esse produto ou não. Então é basicamente, pelo menos assim que eu costumo trabalhar. Bom, esse era o recadinho que eu queria dar pra vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, deixe aqui nos comentários pra eu saber, que aí eu penso num vídeo pra falar um pouco melhor sobre todos esses assuntos complicadinhos. Bom, agora eu vou apresentar o produto pra vocês. O produto que eu recebi foi a Cintiq 22. Ela não é o modelo HD nem Touch. A Cintiq 22 ela tem 8.192 níveis de pressão e ela funciona como monitor e você pode regular a inclinação dela. Sobre os níveis de pressão, ele é o mesmo da minha Intus Pro que eu usava, então nesse sentido eu não senti assim muita diferença. A diferença que eu senti é mais na precisão do traço mesmo, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E pelo que me falaram, da própria marca, essa mesa ela ainda não está à venda na loja brasileira da Wacom. Então eu só encontrei esse produto com o valor no site da Wacom americana. E o valor dessa mesa é de $1.199, $1.200 americanos. E eu vou deixar o link aqui do produto na descrição para vocês conferirem. Então, falando sinceramente, gente, $1.200 é muito dinheiro? É. Mas para quem é americano e ganha em dólares, você pode muito bem juntar uma grana por alguns meses ou anos até que seja e pode comprar de boa. E eu considero como um investimento em ferramenta de trabalho, então não é uma coisa assim que é para o lazer e tudo mais, é para trabalhar mesmo. E o problema, na verdade, é quando esses produtos eles chegam no Brasil, né? É aquela coisa. Primeiro você tem que fazer a conversão do dólar para real, que agora tá uns 4 e pouco, e colocar mais pelo menos uns 60% de imposto em cima do produto. Lembrando que essa porcentagem ela pode variar também. Então é isso, gente. Eu sei que muita gente que me mandou as perguntas falou sobre o valor, que é um valor bastante inacessível dessas mesas digitalizadoras, mas se a gente levar em conta que o
produtos que são similares, como o da Apple, como o caso do iPad Pro, também tá mais ou menos nessa faixa de valor, então se você for ver, infelizmente é muito caro, porque se trata de Brasil e a gente tem impostos absurdos e o dólar tá muito alto, então realmente fica difícil falar de valores nesse sentido. Então eu vou analisar aqui nesse vídeo principalmente os outros pontos que eu acho que são interessantes até para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse produto e como que ele funciona e tudo mais, para vocês poderem tirar todas as dúvidas, mesmo que você não tenha condições de comprar e tudo mais. Eu acho que é bem interessante a gente conhecer e saber que esses materiais eles existem, como que eles funcionam e tudo mais, e para você que de repente está em dúvida, você que é profissional e está querendo investir aí numa ferramenta, no equipamento melhor também, eu acho que é interessante e pode tirar algumas dúvidas que você provavelmente tiver. E esse é um ponto importante até para comentar antes de eu dar os prós e contras aqui para vocês. Você não precisa de uma Cintiq para fazer um trabalho incrível. Eu trabalhei durante anos, muitos anos, com as linhas, com as outras linhas, né, com a iniciante, depois com a Intus Pro. E, gente, isso nunca me impediu de fazer nada, sabe? Conseguia fazer todos os meus trabalhos, todos os meus jobs tranquilamente com aquelas mesas. Como eu sempre falo aqui pra vocês, a gente não pode deixar as ferramentas limitarem a gente. Então, a gente quer fazer alguma coisa, mano, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. Agora vamos finalmente para os prós e contras. Primeiro, os prós. As vantagens que eu vi em usar essa mesa em relação às outras que eu já usei. Então, eu tenho usado essa mesa desde que ela chegou, então já vai fazer algumas semanas aí que eu tenho tanto trabalhado com ela mesmo, fazendo os meus jobs de ilustração, quanto desenhando as minhas páginas, né, do meu quadrinho que eu tô publicando. E logo de cara, uma diferença que eu achei assim, a maior de todas, é na precisão e na facilidade para fazer o traço, porque é aquela coisa que eu falei para vocês, é diferente quando você tá olhando para aquilo que você tá desenhando do que quando você tá desenhando aqui e olhando para outro lugar. E o fato da gente estar muito mais acostumado a desenhar olhando para o papel, eu acho que você, sabe, logo se localiza você, e eu percebi que isso deu muito mais agilidade pro meu processo. Então, ao invés de ficar refazendo lá o mesmo traço várias vezes até ele ficar bom, eu senti que eu conseguia fazer esse traço com muito mais rapidez e agilidade, acertar muito mais rápido, usando a Cintiq. Então, esse pra mim eu acho que deve ser o maior ponto de diferença, o maior ponto positivo dessa mesa em relação às outras que eu já usei. O segundo ponto positivo, na verdade, eu meio que já falei no primeiro, que é desenhar olhando para onde eu tô desenhando e não olhando para um lugar diferente. Eu acho que isso também ajuda muito, assim, a gente ter uma relação diferente ali com o espaço de trabalho, sabe? Eu senti uma diferença muito grande. É um pouco difícil de explicar isso, mas eu acho que para quem trabalha, tipo, o dia inteiro, para quem trabalha muito, assim, com mesa digitalizadora, essa relação, para mim, ajudou muito também no processo. Terceiro ponto positivo, a textura ou a superfície da mesa. Eu acho esse um ponto bem importante, porque se tinha uma coisa que eu não gostava muito na minha Intus Pro, e assim, ela era muito boa, como eu falei pra vocês, ela tinha o mesmo nível de pressão e tinha uma qualidade muito boa no resultado, assim, do meu trabalho. Mas a textura era uma coisa que me incomodava. Inclusive, outros artistas já comentaram sobre essa textura, porque ela é meio áspera e isso faz com que a ponta da caneta vá embora rapidinho. Então, muita gente até, tipo, usava um acetato ou um acrílico em cima da mesa para deixá-la mais lisa. E além disso ser um pouco mais fácil, eu acho que, tipo, na hora de você desenhar, ela também gasta menos a ponta, então você vai levar mais tempo ali pra ter que trocar a ponta da sua caneta, né? Então esse foi um ponto positivo na Cintiq, porque eu achei que a superfície dela é muito mais gostosa de desenhar. Ela não é nem tão áspera, nem tão lisa. Eu acho que ela tem, a aspereza ideal para trabalhar e que lembra bastante o desenhar no papel mesmo, sabe? Quarto ponto positivo dessa mesa, a tela é gigante. Então eles me mandaram a Cintiq 22, que tem 22 polegadas, e ela é quase do mesmo tamanho do meu monitor que eu costumava usar. Então assim, pra mim é muito importante
o tamanho da tela, principalmente porque quando eu comprei esse monitor, eu comprei justamente porque eu precisava de uma tela maior para trabalhar, porque além da área onde eu desenho, eu gosto de colocar assim do lado todas as referências que eu vou usar e tudo mais, e isso facilita muito. E eu não perco tanta área útil quando eu tenho uma tela desse tamanho. Então, realmente, assim, eu achei muito incrível, porque a tela é basicamente da tela do meu monitor. Então eu conseguia trabalhar praticamente da mesma forma que eu trabalhava com a outra mesa, só que desenhando na própria mesa, né, gente? Então eu acho que pra mim foi um ponto positivo, mas eu acho que se você tiver, se você for comprar uma mesa, tipo assim, de que 16, que ela é um pouquinho menor também, eu acho que assim, só pelo fato dela ser uma mesa digitalizadora, que é um monitor, e você conseguir desenhar nela, eu acho que também é uma coisa super positiva, e a gente vai se adaptando, né, gente? Se a gente não tem tanto espaço assim, a gente vai se adaptando e tudo mais. Eu percebi que realmente trabalhar ao longo desses anos, né, que trabalhar com mesa digitalizadora é uma questão, é um processo que a gente vai se adaptando, né? Um processo de adaptação que aí pode levar de algumas semanas até meses pra gente conseguir pegar o jeito de usar ela, de conseguir fazer o traço ficar legal e até mesmo de usar os atalhos. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre os atalhos nos contras dessa mesa também. E, em suma, em resumindo, esses foram os pontos positivos que eu achei em relação às outras mesas. E é claro que eu ainda vou usar essa mesa por mais um tempo para poder, talvez, fazer uma resenha muito mais completa sobre ela. Eu acho que com o tempo que eu vou conseguir percebendo mais sobre todos os prós e contras, de fato, dessa mesa, mas por enquanto fica aqui as minhas primeiras impressões sobre ela. Agora vamos para os contras. O meu primeiro contra aqui é que essa mesa é um trambolho. Sério, gente, ela é muito pesada, ela é muito mais pesada do que o meu computador e o meu monitor juntos. Então, é uma mesa que você não vai conseguir ter mobilidade com ela. Provavelmente você vai ter que arranjar um espaço para você montar ela e deixá-la montada. Porque assim, para você ficar montando e desmontando ali, principalmente para você que trabalha todos os dias ou com uma certa frequência, é realmente muito complicado. Então, provavelmente você vai ter que montar ela e deixar ela lá. Não é uma mesa que dá pra você ficar, tipo, vou viajar, vou levar ela comigo, porque é realmente muito difícil, a caixa dela é muito grande e eu não transportaria ela se não fosse dentro da caixa em que ela veio, porque ela é super delicada e eu ia ter medo de acontecer alguma coisa com ela. Então, realmente, o fato dela não ter mobilidade fica como um ponto contra, assim, digamos. Segundo ponto, que pra mim foi um pouco negativo, mas eu vou explicar pra vocês, que é essa mesa, né, esse modelo em especial, ele não é touch. E a primeira coisa que eu fiz, e foi uma coisa totalmente instintiva quando eu recebi essa mesa, foi tentar usar ela como se fosse uma tablet ou celular, assim, digamos, que é você, tipo, fazer, assim, esse movimento pra abrir, pra girar o desenho e tudo mais. E aí eu tive um pouco de dificuldade pra usar os meus atalhos como eu usava no meu setup antigo, assim, digamos, porque eu usava a minha mesa na minha frente e o teclado na frente da minha mesa, e agora eu tenho que usar o teclado do lado. E essa diferença foi um pouquinho difícil de eu me adaptar. Eu estou no processo de adaptação, tá? Eu já tenho trabalhado nessas últimas semanas com a Cintiq, então realmente não é um puta de problema, nossa, não dá pra trabalhar nessa mesa, dá. Mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade de escolher, se eu tivesse em dúvida ali, se eu tivesse o dinheiro pra comprar uma Cintiq que fosse touch, eu provavelmente daria uma chance pra a QHD e touch, porque eu acho que aí, o trabalho ia ficar, assim, muito mais ágil e muito mais, tipo assim, mais prático. Enfim, eu não tenho muita experiência com esse tipo de material touch, então eu não posso afirmar com certeza absoluta de que ela é muito melhor do que a que não é touch, mas realmente foi uma coisa que eu senti, assim, logo de cara, e que às vezes eu fico assim, poxa, podia ser touch, né, e tal, tudo mais. Porque a minha Intus Pro, ela era touch. Eu não costumava usar muito o touch dela, porque assim, eu não estava desenhando nela, né. Então, às vezes, eu preferia só usar ela como mesa mesmo, com a caneta. Mas eu acho que no caso dela, nosso instinto, tipo, é chegar e colocar a mão e usar a mão e os dedos pra mover a tela, né?
Outro ponto negativo que eu fiquei pensando, e vocês podem achar que eu sou meio louca, mas é a emissão de luz. E por quê? Quando eu usava as minhas tablets convencionais, eu sabia que eu estava a uma distância segura, assim, digamos, do meu monitor, que é mais ou menos a distância que eles falam que é de um braço, né? Você tem que, tipo, estar um braço de distância do seu olho para o monitor, e com isso eu sabia que meu olho não estava sendo tão prejudicado pela luminosidade do meu monitor. Já com a Cintiq, eu percebi que, pelo fato de eu estar desenhando ali como se eu estivesse numa prancheta, num papel, eu tenho a tendência de me aproximar muito do desenho quando eu tô desenhando. Até nos meus vídeos vocês devem ver que o meu cabeção entra na frente das gravações. Então eu tenho muito essa tendência de me aproximar da mesa. E eu percebi que o fato de eu estar me aproximando e ficar muito próxima da emissão, né, da luz ali da mesa, o meu olho ficou muito mais sensível e muito mais ressecado nessas últimas semanas. Eu não tenho como afirmar pra vocês que é uma coisa exclusiva da mesa, mas realmente não é legal quando você tá, tipo, com a cara ali no equipamento, né, que emite tanta luz, e o tempo em São Paulo também tá super seco, então meu olho já tava, tipo, bem ressecado, e isso é um assunto bem delicado pra mim, porque eu já tive alguns problemas de visão e que foram super tensos, assim, então eu sempre tento, o máximo possível, cuidar bem dos meus olhos pra não ter esses problemas de novo. Então é uma questão, assim, que eu fico me perguntando se realmente a longo prazo não vai ser prejudicial, então eu tento sempre fazer algumas pausas e tipo, olhar pro horizonte de vez em quando pra, tipo, meio que dar uma folga ali pro meu olho. Bom, e agora por último, antes que esse vídeo fique muito longo, mas eu sei que ele já está bem longo, eu vou responder algumas das perguntas que vocês deixaram nas minhas redes sociais. E como muitos de vocês perguntaram as mesmas coisas, têm as mesmas dúvidas, eu juntei algumas perguntas, só pra ficar mais fácil e mais rápido de eu poder responder aqui pra vocês. Então, a primeira pergunta é: a Cintiq é uma tablet gigante e essa mesa vem com Windows? Eu vou responder junto porque eu acho que tem muito a ver. Então, essa Cintiq em especial, ela funciona como um monitor, então ela vai meio que substituir o seu monitor. Você vai lá ligar a sua Cintiq no seu computador ou no seu notebook e aí, imediatamente você vai ter a imagem do que seria do seu computador ali. E aí a única diferença é que você consegue realmente de fato desenhar na mesa, nesse monitor, assim, digamos. Então você ainda precisa de ter um computador e aí a única coisa que você vai substituir o seu monitor, ou você vai fazer como se fosse uma segunda tela usando essa mesa. E aí o que responde também a pergunta do Windows: você precisa de ter um Windows no seu computador ou no seu notebook, porque de fato ela só vai funcionar como monitor. E eu sei que a Wacom, ela tem uma mesa, que é uma Cintiq, que ela é o próprio computador. Mas aí já é tipo outro nível, outros valores e tudo mais, porque ela é de fato como se fosse um computador que você já desenha nele. Então ela já vai ter todos os requisitos ali para você conseguir usar ela. Você não precisa ligar essa em nenhum outro computador, porque ela é o próprio computador. Qual app você usa para desenhar? Eu acho muito curioso como esses jovens, eles chamam programas de app, porque pra mim é programa, tá, gente? Eu uso programas para desenhar. E o programa que eu uso para desenhar é o Photoshop. E eu costumo usar outros programas da Adobe para editar e tudo mais, então o meu programa que eu uso é o Photoshop, e eu tenho mais duas indicações para quem quer um programa gratuito, que é o Krita e o GIMP, que são dois programas que são gratuitos e que também são de desenho. E a pergunta que eu acho que foi a que vocês mais me fizeram, que é: Cintiq ou iPad? Qual é melhor ou qual que eu prefiro? Enfim, gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu só testei o iPad, aquele com que você desenha com a canetinha, uma vez numa loja da Wacom, que estava lá disponível, e a gente ia lá e eu só consegui testar uma vez. Então eu não posso dizer pra vocês que eu prefiro um ou outro, porque eu não testei o iPad o suficiente pra dizer pra vocês qual realmente que vale mais a pena. E o que eu posso dizer sobre a diferença do iPad para a Cintiq de outros colegas meus que já usaram os dois, já deram seu parecer sobre isso, é que
Primeiro, o iPad, ele tem uma tela muito menorzinha e muito mais limitada para você trabalhar. Então, se você for comparar mesmo com uma Cintiq de 16 polegadas, ainda mais com essa de 22, a tela é infinitamente menor. Então, no meu caso, faz muita diferença porque, como eu falei pra vocês, eu gosto de trabalhar, tendo as referências ali do lado e tudo mais. Pra mim, já esse fator do tamanho da tela, pra mim, já faz muita diferença. E outra coisa que me falaram também é que a caneta do iPad não tem tantos níveis de pressão quanto a Cintiq. Então, você vai conseguir uma variedade ali de traço e até de pincéis, sabe? Que você consegue usar o pincel dependendo da altura, né, do ângulo que você tá usando ela, você vai ter um efeito diferente. Então, assim, todas essas coisas pra mim, elas fazem muita diferença e pendem para talvez preferir uma tela maior e ter mais qualidade no traço, mais variedade, tipo, de níveis de pressão. Eu acho que pra mim é muito mais importante como ilustradora do que ter o iPad. Porém, tem aquele outro lado que eu falei pra vocês. O iPad, ele é muito mais... você consegue colocar dentro da bolsa, consegue viajar, sair e tudo mais. Ele é muito mais... tem mais mobilidade, assim, digamos. Então, eu acho que é uma questão de avaliar o que vale mais a pena pra vocês, pra cada um, né? E quais são as suas necessidades aí. E também tem uma outra questão, gente, que é gosto pessoal. Conheço artistas que trabalham com iPad, preferem trabalhar com o iPad por diversas razões. E, enfim, gente, cada um tem ali um gosto e uma necessidade que precisa ser suprida, né? Outra pergunta. É difícil se acostumar com a mesa digitalizadora? Gente, como qualquer tipo de equipamento ou material, tem sim um período de adaptação. E esse período ele pode variar muito de uma pessoa para outra. Pode levar algumas semanas para você começar a se adaptar, pode levar meses. Então vai depender muito também da frequência com que você usa a sua mesa e que você... vai praticando ali para ir pegando jeito e tudo mais. Tem alguns plugins, inclusive, que ajudam muito a ter mais precisão no traço, que eu acho que é uma das maiores dificuldades, assim, de quem tá começando. Inclusive, eu também demorei muito tempo para pegar no jeito. Mas, basicamente, eu uso mesa digitalizadora há 12 anos, arredondando aí. Então, cara, passou muito tempo. Então, se hoje eu tenho esse domínio, né, do equipamento, foi porque realmente eu usei muito durante todos esses anos, sabe? Então, no vídeo da live que eu falei pra vocês, eu dou bastante dicas pra isso. Então, se vocês quiserem dicas mais específicas, vão lá naquele vídeo. E eu já tô ficando rouca. Qual mesa é boa pra quem tá começando? Então, da Wacom, eles têm a linha One. E aí tem algumas opções pra vocês que, assim, sendo da Wacom, eu, recomendo de olhos fechados. Pra quem tá começando, é uma ótima mesa e o valor tá entre 250 e 300 reais, o que eu acho particularmente um valor muito bom pelo que o material, pelo que o equipamento traz de qualidade pra vocês. E eu acho que pra quem tá começando, supre tranquilamente todas as necessidades de vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ele ficou um pouco longo, mas eu realmente queria dar, assim, mostrar tudo pra vocês e passar todas as experiências que eu tive, né, com essa mesa e tirar, provavelmente, algumas dúvidas que vocês têm sobre ela. E eu agradeço também ao pessoal da Wacom, porque eu fiquei muito feliz e muito emocionada por eles terem topado fazer essa parceria comigo. Realmente foi um momento da minha vida que eu pensei assim, cara, venci na vida. Então, foi realmente uma oportunidade muito incrível, né? Tanto, assim, em relação ao canal de trazer conteúdo pra vocês, como na minha própria, assim, vida profissional, sabe? Porque foi realmente uma coisa que me ajudou muito e tem me ajudado muito, assim, nos meus trabalhos profissionais e os meus quadrinhos e tudo mais. E com certeza eu vou poder fazer trabalhos ainda mais incríveis e trazer ainda mais conteúdo aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto aqui no canal. E é isso, até a próxima. Tchau!